toxoplasmose. Estão conseguindo visualizar aí, pessoal, a apresentação? Sim. Tranquilo? Tranquilo. Tem um Professora. bebê aí? É o meu, professora, que me ajuda aqui nas aulas. Muito bem, muito bem. Como é o nome? Pietro. Pietro, um beijo pro Pietro. Oi, eu sou o Batman. Oi, Pietro! Beijo! Mas Que lindo! Qual a idade dele, Stephanie? 3 anos. Eita, que bênção! Parabéns! Pessoal, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre toxoplasmose. Eu não pedi ela lá na tabela, no quadro comparativo para vocês, mas ela não deixa de ser mais uma infecção parasitária importante e que às vezes a gente vê na prática, principalmente na prática de unidade básica de saúde, lá do famoso postinho, pouco especulado, né? E a gente vai conversar um pouquinho aí com relação à gravidade das consequências, dos sintomas, das sequelas propriamente ditas, e o quanto pode ser grave, né? A gente fala um pouco mais de toxoplasmose lá nos dias de pré-natal, né? Porque é pedido a sorologia para as gestantes, né? Devido à gravidade da toxo, no caso, né? Neonatal, mas também ela existe aí, traz outras sequelas, outras manifestações muito importantes, e a gente acaba deixando passar um pouco aí na vida do adulto aí, dos nossos clientes, não só do adulto, né, mas de todas as fases. A gente fala muito dela lá no pré-natal e esquece de ter uma atenção. E como ela é transmitida pelos gatos, pelos felinos, né, de forma geral, ela está muito presente no nosso cotidiano, vamos dizer assim, ela está muito perto, e a gente acha que não, tipo a malária, a Chagas, a gente acha que está lá na região da Amazônia legal, então aqui eu meio que não me preocupo tanto. Mas a toxo não, ela está bem mais perto da nossa realidade do que a gente imagina. Igual a hanseníase, Palmas tem um índice altíssimo de hanseníase, principalmente na região sul, e só quando a gente vai para a prática que a gente vê isso. E é um tratamento, por exemplo, muito longo, muito demorado, com drogas assim muito fortes, risco de intoxicação, anos de tratamento. E por ser um tratamento longo, é muito comum também os pacientes desistirem do tratamento ao longo do caminho. E aí, quando volta, já tem manifestações maiores, né? A gente sabe da questão da transmissão também, embora o assunto aqui hoje não é hanseníase, mas assim, só para a gente, como enfermeiro, vá criando esse olhar, né? Essa visão mais holística, esse olhar geral do paciente. Às vezes ele chegou com uma situação, a gente consegue ali, dentro dos nossos conhecimentos técnicos, científicos, perceber outras possibilidades além do que a gente está vendo. E aí, na toxo propriamente dita, a gente sabe que ela é uma zoonose, né? Cosmopolita, que está presente na cidade aí, né? Causada por mais um protozoário. Pessoal, a toxoplasmose é o último protozoário que a gente vai falar, né? A gente falou semana de sexta para cada de algumas principais aí infecções causadas pelo protozoa, né? Pelos protozoários, e amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns aminoácidos aí. Mas ela apresenta um quadro clínico muito variado, desde uma infecção que pode ser assintomática até manifestações mesmo sistêmicas, que pode ser até letal também, tá, pessoal? Travou. Foi. Quanto ao agente etiológico aí, né? A toxoplasmose também, se a gente fala rapidinho aqui do agente etiológico, ela também é conhecida como doença de gato, tá, pessoal? Muito comum a gente ouvir esse termo. E o agente etiológico dela aí é a toxoplasmose gondii, né? Então, ela é do reino protista, né? Do sub-reino protozoa, que a gente tem falado aí desse sub-reino bastante. O filo é apicomplexa também,
como a gente falou ontem das chagas, né? Já aí a ordem e as outras categorias já mudam, né? A ordem dela já vai ser a Eucoccídida, família Sarcocistidae, do gênero Toxoplasma e a espécie Toxoplasma gondii, tá? Aí a gente consegue visualizar um pouquinho como que é a estrutura, a morfologia do protozoário. Ele tem esse formato amendoado, né, que tem núcleo bem definido, tem mitocôndria, todas as organelas ali bem representadas, bem definidas. Aqui, eu acho bonita essa imagem. Ela mostra exatamente o formato desse protozoário. Pessoal, o Toxoplasma gondii, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele tem uma distribuição que é mundial. A Organização Mundial de Saúde, ela estima que de 50% a 60% da população do mundo esteja infectada, né? Porém, são casos clínicos menos frequentes, né? É uma doença, é uma zoonose, como eu já falei para vocês, né? Que tem relatório ali definitivo ou reservatório natural em mamíferos e aves. E no caso o homem vai ser um reservatório aí intermediário, né? Ela infecta quase todos os tipos de célula nucleada, mas ela não infecta as hemácias, né? A gente falou muito da malária que vai só nas hemácias, né? O hospedeiro definitivo aí, o gato doméstico ou outro felino, né? Como eu já falei com vocês, ela é da classe dos felinos. Tem caráter oportunista em pacientes imunodeprimidos ou imunocomprometidos. Ainda falando um pouquinho dessa parte de epidemiologia, gente, é uma doença, né? Como eu falei, de distribuição mundial, ela é uma doença universal, tá? E, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela traz essa estimativa de 50% a 60%, mas se a gente vê algumas literaturas um pouco mais antigas, a gente vê essa estimativa podendo chegar de 70% até 95% da população é infectada. Então, é um número muito alto. E como eu comentei com vocês, ela pode ser assintomática também. Então, a pessoa teve o contato, está infectado, né, e não sabe, não sente nada, né? A vigilância epidemiológica, ela traz um sentido assim de não é uma doença que tenha assim objetivos de ações de vigilância propriamente ditas, né, de monitoramento, mas possui uma importância muito grande para a saúde pública devido à sua prevalência, né, devido à sua apresentação em pacientes, por exemplo, HIV positivo ou com AIDS mesmo, né? E a gravidade que é nos casos congênitos, lá nos bebês, né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais na frente. Ela não é uma doença de notificação compulsória, como a gente falou, né, das chagas, da malária, não é uma doença que a vigilância vai ali monitorar a região, se é um caso novo, se pode ser um surto, enfim. Mas é uma doença muito comum no mundo inteiro, né? E a gente também sabe que além dos gatos, né, do cocô e do gato, que vai ter a presença dos ossíceos, ela também pode ser encontrada em carne crua, em carne mal cozida, mal preparada, tá? Em ingerir alimento cru, né? Então, assim, a vigilância, a epidemiologia traz muito essa questão das medidas de controle, né? Evitar o uso de produtos crus, por exemplo, mal cozidos, né? Até mesmo carne de boi, tá? O cuidado da eliminação também das fezes dos gatos, porque aquela terra lá do gato pode estar infectado ali, né? Saber onde descartar, né? Descartar isso em lixo seguro, por exemplo, né? Proteger as caixas de areia lá dos gatos, né? Lavar bem as mãos após manipular quem cria gatos, né? Ou quem tem próximo. Lavar a mão, lavar bem as mãos também quando manipula-se terra, porque a gente vai ver um pouco mais à frente que ela fica lá na terra. Carne crua também, evitar contato com das grávidas também, com os gatos, né? Então, em virtude, gente, desse alto índice, né, da infecção pelo Toxoplasma gondii,
Na população, de forma geral, geralmente, assim, os indivíduos que são imunocompetentes, eles não desenvolvem a doença, propriamente dito, né? Mas na própria vigência da toxoplasmose, esse paciente ele vai ser avaliado, ele vai ser monitorado ali quanto à possível associação com imunodeficiências aí, né? Então, por exemplo, um paciente HIV positivo, um paciente com o surgimento da AIDS, propriamente dito, porque o HIV positivo é aquela pessoa que tem o soro positivo. E quando a gente fala que o paciente surgiu ali, a AIDS, desenvolveu a AIDS, significa que ele desenvolveu de fato a doença, deficiência ali mesmo, né? Então, ele vai estar suscetível a qualquer virose agravar, por exemplo. Então, são situações diferentes. No caso, quando a gente fala AIDS, é quando o paciente de fato está ativo ali ao vírus. Né? E aí, nesses pacientes aidéticos, por exemplo, tem aumentado o número, assim, bruscamente, de casos de toxoplasmose, né? E esses pacientes, após o tratamento específico da toxo e da cura clínica, eles também devem receber aí um tratamento profilático pelo resto da sua vida em um acompanhamento um pouco diferenciado. Eu citei o paciente aidético, mas a gente pode trazer essa colocação aí para vários tipos de doenças autoimunes também, de doenças que esse paciente ele vive imunodeprimido, né? Porque a gente sabe que é muitas, né? Podem ser muitas, né? Estima-se também que a prevalência da infecção crônica ela varia de 10 a 75% da população de diversos países, né? Então, a maioria das pessoas, elas são assintomáticas, como eu já falei, não apresenta sintomas ou somente sintomas ali benignos mesmo, tá, pessoal? Como dor de cabeça, como dor de garganta, linfadenite também, a presença de febre, né? Já a doença no seu formato mais severo, ela pode ser a toxoplasmose congênita, que acontece na transmissão materno-fetal, e se, por exemplo, essa transmissão for lá do segundo para o terceiro trimestre, tipo, em cada fase ela vai gerar complicações, né? Se for no primeiro, até abortamento, né, e complicações do desenvolvimento mesmo do sistema nervoso central, ocular, enfim, vários órgãos aí do bebê. Do segundo ao terceiro, vai gerar, assim, outro tanto de agravos, né? Inclusive a prematuridade, o bebê nascer baixo peso, várias complicações aí muito sérias e algumas até irreversíveis também. Então, além da toxo congênita, que é muito grave, a toxo ocular em adultos também e a neurotoxoplasmose, que é a perda de um sistema imune funcional. A gente vai ver também que esse paciente, dependendo da área do sistema nervoso que ele vai atingir nesse paciente aí pode ter alterações neurológicas aí para o resto da vida também. Mas vamos voltar um pouquinho aí, né, quanto à morfologia múltipla, né? Dependendo do habitat e do estágio, pessoal, esse protozoário, o Toxoplasma gondii, ele pode ter três formas aí importantes. Sobre suas formas infectantes, a gente vai encontrar ele na forma de taquizoíto, na forma de bradizoíto e na forma de esporozoíto. Como a gente conversou em algumas patologias aí, né? Dependendo da forma, eu vou saber se ele está infectante, se ele está multiplicando, se ele está reproduzindo, né? Como que ele está, onde ele está, em que estágio ele está, em qual fase dessa doença ele também pode estar. Na forma de taquizoído, então significa o quê? Que ele está na fase aguda, na fase ali inicial, no ápice ali da doença. Então, ele vai estar presente nos líquidos e tecidos e na fase de reprodução rápida. Guardem isso, tá, pessoal? Fase aguda da infecção. Então, por exemplo, se fizer nessa fase aqui um IgM, com sorologia para IgM de tóxico, vai estar lá nas alturas, que é a fase inicial, tá? Também chamada de forma proliferativa. A fase de proliferar, de reproduzir, de aumentar. Ele tem o formato de banana ou meia-lua, como extremidade mais afilada ou mais arredondada. Também é uma forma móvel, né, para rápida locomoção. Se multiplica rapidamente também dentro das células, qualquer célula está invadindo.
e são pouco resistentes ao pH gástrico, então são destruídos ali em pouco tempo. Olha aí o formato dos taquizoídeos, né? Parece arredondado, mas ele tem esse formato, ó, meio que de meia lua aqui, pessoal. Multiplicam-se por endogeogenia, né? Aquela famosa divisão simples ali. Olha aí, uma forma especializada de divisão assexuada na qual uma das células filhas são formadas dentro das células mãe. Então, tem uma célula só mãe, né? E dentro dela vão gerar mais outras duas filhas que são idênticas à mãe. Por isso que reproduz muito rápido, porque em vez de ser uma que vai gerar outra idêntica, tem uma mãe que vão gerar duas, uma que vai gerar duas filhas idênticas à mãe, tá? Reprodução assexuada, divisão simples mesmo. Olha aí outra imagem microscópica do formato, da forma, da morfologia de taquizoíto, né? Então, aquela está em células epiteliais, aquela foi corada, né, com esse corante roxo, que fica aparecendo assim, na verdade ele é azulado, né, mas na lâmina, quando você visualiza, parece roxo. Então, ele se localiza no interior dos vacúolos aí parasitóforos, né, das células hospedeiras, apresenta aí um formato de meia-lua, como eu já falei com vocês, e uma das extremidades é mais arredondada e a outra é mais afilada. Uma é mais cheia, mais gordinha, vamos dizer assim, e a outra mais fininha, menorzinha. O outro formato que a gente vai encontrar o Toxoplasma gondii é a forma de bradizoíto, tá? A forma de bradizoíto a gente vai encontrar apenas dentro dos tecidos, já é uma fase crônica, essa doença já está ali há um certo tempo, então já é uma reprodução mais lenta. Então, vamos memorizar aí, pessoal. A fase que eu vou ter do taquizoíto significa que é uma fase aguda, então é uma infecção recente, tá? Fase aguda, infecção recente, encontrada aí no maior processo de reprodução rápida, em proliferação, é a fase proliferativa da doença. Já na fase de bradizoíde, é a fase crônica, já deu aquela estabilizada, já está dentro dos tecidos, reproduzindo ali lentamente. E aí vai ser comum encontrar nos músculos, no sistema nervoso e na retina. A gente vai falar muito, tanto que o toxoplasma atinge a visão, né? A mucosa ocular e atinge o sistema nervoso, tá, pessoal? Se multiplica lentamente nessa fase, dentro dos vacúolos aí, e tem essa forma cística, essa forma arredondada, e pode também permanecer viável nos tecidos por vários anos. Fica vários anos ali dentro do tecido, só dando trabalho. Aí uma imagem microscópica aí na fase de bradizoíte, a forma totalmente arredondada, tá? Aqui outra imagem do bradizoíte dentro do cisto, né? Observe que tem em volta, né? Se tem tecido muscular, só pode ser cisto. É uma dica aqui que ele está dando para a gente poder identificar a forma de bradizoíto, diferenciando da meia-lua. Outra imagem aí, um cisto tecidual, né? Um cisto presente de tecido muscular. Então, se localiza no interior dos vacúolos aí, na célula hospedeira. Tamanho e formatos variados também, tá, pessoal? E aí uma diferença aí, ó. Bora lá. Quando a gente falar de oocisto dentro do Toxoplasma gondii, a gente está falando da forma de resistência, tá? A forma lá, os fatores externos. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que quando, por exemplo, esse gato defeca lá os oocistos, ele vai ficar no meio ambiente ali de 1 a 5 dias para ele poder se tornar em forma infectante. Então, ele precisa ter ele tem uma resistência, tá? É uma fase, é uma forma, um formato de resistência para que ele sobreviva ali no meio, tá? Seja na terra, seja no alimento, por exemplo, na carne, que pode ser no caso ingerida mal crua, porque ali no músculo, no caso do boi, por exemplo, pode ser que haja presença, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Quando a gente fala do cisto,
já é a forma resistente ao sistema imune, então já está dentro do hospedeiro intermediário aí. E também é a forma encontrada nos tecidos, tá? Então, o oocisto é a forma resistente que a gente encontra lá no meio ambiente, tá? Por exemplo, quando o gato defeca. E quando o gato está eliminando os oocistos? Quando ele se contamina pela primeira vez por até 15 dias, apenas uma vez durante a vida. Tá? Então, ele vai eliminar aí o formato de oocisto, como eu comentei anteriormente, né? O gato é um tipo de hospedeiro definitivo, e aí ele vai defecar ali no meio ambiente. Pessoal, de 237 gatos, 83 deram positivos e 3 estavam ali eliminando, dentro desse estudo, né? Eliminando os cistos. Como que é o oocisto? É formato esférico, né? Arredondado. É a forma resistente, por isso ele tem até uma parede dupla. Ele é produzido no intestino dos felídeos, porque, como a gente já falou, não é só o gato que transmite, né? Mais no meio doméstico, né? Urbano, mas como que a gente encontra é o gato. Ele é eliminado na forma não esporulada e no meio ambiente ele sofre a esporulação, que é onde ele vai liberar ali, né, os esporocistos, e cada parte esporozoídes, que no caso é onde ele se torna, né, é a sua forma infectante, a forma que ele vai lá e contamina, por exemplo, o homem, né, ou a pessoa que foi lá, manipulou a terra e ali não higienizou bem a mão, e ingeriu, enfim, tem várias situações aí. O oocisto também, ele não é infeccioso antes da esporulação. Por exemplo, se o gato evacuou hoje e você tiver contato com esse oocisto, ele ainda vai estar no seu formato resistente. Então, ele demora aí alguns dias, né, até cerca de 5 dias, para chegar nessa fase de esporozoíto e, de fato, ser infectante e ser grave para nós humanos, né? Os oocitos não esporulados, eles são esféricos. Os esporulados são elipsóides, né? Ele não é tão redondo, ele é levemente alongado, né? Não é tão redondinho, é tão cilíndrico, vamos dizer assim. Cada oocito, como eu já comentei com vocês, né? Possui 2 esporocistos elipsoides, né? Desses 2 aqui, eles vão se dividir e cada um vai eliminar 2 esporozoitos. Então, ele vai eliminar 4 esporozoitos aí, nesse mesmo grupo aí. Esse único oocisto, desculpa. Eles aparecem nas fezes dos gatos entre 1 a 5 dias, ou 3 a 5 dias após a ingestão dos teciduais. Eles vão aparecer aí entre 20 e 30, 34 dias após a ingestão. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá dando bem ouvir também. Tá dando de ouvir? Tá tranquilo? Apareceu umas mensagens aqui para mim Sim. do Zoom. Tá, qualquer coisa vocês me avisem aí, pessoal, que senão eu vou falando aqui. Gente, meu tempo já quer acabar, não é possível. Quanto à esterogenia, né? No caso, os próprios hospedeiros aí são muito próximos, né? E na fase assexuada, ele vai atingir o quê? Nos linfonodos e os tecidos de vários hospedeiros intermediários, como, por exemplo, o homem, né? Na fase sexuada, vai acontecer essa reprodução aí nas células do epitélio intestinal do próprio gato. Como assim, Andressa? Espera aí que eu vou explicar melhor. O ciclo heteroxeno, né? Vamos lá. O hospedeiro definitivo vai ser os felídeos, principalmente o gato. O hospedeiro intermediário, os humanos ou todos os animais de sangue quente. Achei interessante essa colocação aqui, por causa do pH também, né, pessoal? Vamos aí ao primeiro exemplo aí possível, né, um dos exemplos aí do ciclo biológico, para que a gente possa entender. No hospedeiro, no hospedeiro definitivo aqui, ó, ele está trazendo aqui, por exemplo, o exemplo aqui de um roedor, né?
Esse roedor aqui, por exemplo, o, 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 Professora? 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 Eu não sei se sou eu, mas eu não estou ouvindo a senhora. Tá mudo. Eu também não tô ouvindo, não. Acho que o áudio dela tá desligado. estão me ouvindo? Voltou? Melhorou? Agora sim. Agora voltou. Então, pessoal, como eu estava falando, não sei, meu áudio eu não desliguei, não. Aqui não está aparecendo mudo, não. Mas obrigado, vocês vão me sinalizando aí. No caso, como eu estava falando, esse oocisto lá imaturo, quando ele cai no ambiente, vamos lá supor, né, a Terra, cada um vai eliminar quatro, dois, cada um vai eliminar quatro esporozoítos, né? Dois e dois, né? Eles vão se dividir em dois e cada um desses dois vão liberar dois esporozoítos, que é a forma latente, que é a forma infectante, né? Então, por exemplo, quando ele atinge lá o porco ou o boi, por que a gente fala da carne crua? Porque o Toxoplasma gondii ele pode ser encontrado na carne crua, na carne mal cozida, mal preparada, que não matou, não chegou a altas temperaturas, para ali amortizar esses protozoários que se encontram nessa carne. Por isso a importância do cozimento no tempo correto, né? E aí, no exemplo, a gente citou muito ali o homem como hospedeiro intermediário, mas pode ser, como eu citei, né, qualquer outro tipo de heteroxenia, qualquer vertebrado próximo, né? Então, ao homem, eu trouxe o exemplo aqui do porco e do boi. Então, a carne suína e bovina podem conter o Toxoplasma gondii, tá, pessoal? E aí, lá na célula do intestino, por exemplo, esse gado, esse boi, ou esse porco, que é uma carne gostosa pra caramba, ingeriu ali, comeu junto com cupim, por exemplo, com capim, por exemplo, ali, né? Ingeriu esse esporozoíto, né? Com isso, lá na célula intestinal desse boi, vai acontecer a mudança, né, da morfologia desse parasito. De esporozoíto, ele vai se desenvolver em taxoíto, que a gente já aprendeu que é a forma aguda da patologia, que é a fase reprodutiva, que é a fase proliferativa, né, que é esse formato de meia-lua, meio alongado. Né? Depois disso, ela vai cair lá na corrente linfática ou na corrente sanguínea e vai atingir os principais órgãos que o toxoplasma gosta: olhos, coração, cabeça, né? Cérebro, sistema nervoso. E músculos também, né? Ele é muito encontrado nos músculos, né? E no caso da placenta, se for uma gestante, infelizmente vai lá e atinge o feto, tá? Depois isso vai passar para a fase que a gente chama de crônica, onde vai ser encontrado já na forma de bradizoíto. A forma de bradizoíto que pode ficar ali assintomática, lenta, reproduzindo lentamente, escondidinha ali, né, dentro do corpo desse hospedeiro intermediário até por anos. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Oi, oi. Parece que está bem lento aqui. Sim, professora, tá dando para ouvir. Ah, tá, porque a minha imagem está bem lenta, conforme o que eu estou falando aqui. Beleza. E aí pode ficar por anos ali dentro desse intermediário, desse hospedeiro intermediário, que pode ser o homem, que pode ser, por exemplo, eu trouxe o exemplo aqui do mamífero, né, do boi, do porco. Já no gato ou nos felinos, por exemplo,
vai acontecer o quê? Que é o hospedeiro definitivo, né, pessoal? Vai ter a presença aí dos oocitos esporulados, né? Esses oocitos ali vão se desenvolver, né? A gente sabe que só depois que ele é liberado, ele demora alguns dias para a esporulação acontecer, ele chegar na forma infectante, na forma latente. Lá nas células intestinais vai acontecer todo o processo de esquizogonia. Quem lembra o processo de esquizogonia que a gente falou muito esses dias? Que é a reprodução assexuada em longa escala, em longa demanda, rápida muito. E aí, esse protozoário vai chegar no formato de merozoíto. Lembra que a gente falou muito sobre isso? Esquizogonia, né, ou esquizogonte, comerozoíta. A gente falou isso em alguns ciclos aí anteriores. Cuidado para não misturar isso na hora da prova. E aí, depois, eles vão chegar na diferenciação dos gametas, né, masculino e feminino, que a gente chama de gametogênese, para que aconteça a reprodução sexuada. Então, o que eu estou falando aqui para vocês? Que no hospedeiro definitivo acontecem os dois tipos de reprodução, tanto a assexuada como a sexuada, né? Que aí vai gerar os microgametas, que são os gametas masculinos, e os macrogametas, que são os gametas femininos, que vai fecundar, formar o zigoto, o oocisto imaturo, esse oocisto vai cair aí, vai ser defecado, vai sair pelas fezes, lembra que esse processo acontece lá no intestino? Então, isso vai lá para o reto do animal, né? Do gato, do felino, por exemplo, desse felino aí, e ele vai eliminar no ambiente, tá, pessoal? O meu tempo está acabando, falta 1 minuto e meio. Então, aqui só mais um exemplo para a gente tentar fixar um pouquinho melhor aí, né? Como hospedeiro intermediário aí, a gente vai ter o grupo aí heterogênico, né? Esse grupo aí parecido, similar, próximo, né? Por exemplo, a comida desse porco, a carne desse porco, desse carneiro, desse boi, vai levar comida e água contaminada, por exemplo, para o homem, é um exemplo importante, ou para o feto, que é o exemplo de uma grávida, né, que vai produzir ali, vai passar os taxoítos transmitidos através da placenta, o que a gente vai chamar de toxoplasma congênita, tá? Esses cítricos podem ser ingeridos na carne infectada, por isso, por exemplo, que não é recomendado que gestantes comam carne crua, até peixe cru, muitos médicos também pedem para evitar. Nos mamíferos aqui, né? Esses cistos aqui, eles podem conter ali na carne, no músculo desses animais, o formato de bradizoíto, que no caso é a fase crônica, que ficou ali em latência por muito tempo nos tecidos desse hospedeiro, tá? Os gatos, os cistos também podem ser ingeridos pelo próprio gato, que é o hospedeiro definitivo, que vai eliminar lá nas suas fezes, né, os oocitos não esporulados, que até por volta de 3, 5 dias no ambiente, eles vão chegar na sua forma